Anderson Silva. Por favor, Anderson Silva, por gentileza. Spider. É engraçado que quando a gente fala de Anderson Silva, a primeira pessoa que vem na mente é o Spider, né? Eu não sei porquê. Mas o pastor Anderson Silva, ele é pastor da igreja Vivo por Ti lá em Brasília. Tem quantos anos mais ou menos? Há 6 anos, pastor? 7 anos com a comunidade lá. E eu conheci ele no ano passado, numa conferência que estava tendo lá. Já acompanhava ele, né, pela internet, o pessoal da igreja comentava muito a respeito dele. E ele tem alguns projetos focados na cidade, nas comunidades, e principalmente entre alguns grupos. Tem o projeto Knowing, né? O projeto Knowing, que é um projeto focado aos homossexuais, a inserir esses homossexuais na igreja. Tanto eu como o pastor Anderson, nós sonhamos em ver uma igreja onde todas as pessoas estejam reunidas. Não, essa aqui é uma igreja só de homossexuais, essa igreja aqui é só de punks, essa igreja aqui é só de homens. Não foi isso que o próprio Jesus planejou para nós. Jesus planejou uma igreja onde todos possam habitar no mesmo lugar. E dessa forma, conheci o pastor Anderson Silva, tem me abençoado demais. E nessa noite ele vai estar ministrando a palavra para todos nós, amém? Estende as suas mãos aqui para a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo pastor Anderson. Pedimos que o Espírito Santo de Deus venha usá-lo de uma forma poderosa, que nesta noite ele seja uma voz profética para a tua igreja, trazendo encorajamento, trazendo edificação, consolo, trazendo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem gerado no coração dele, através dos testemunhos, através das palavras que o Senhor tem gerado no coração dele. Obrigado, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa falar através da vida dele nessa noite. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, como foi dito, meu nome é Anderson, sou pastor bem ali, em Brasília, especificamente em Taguatinga, da igreja Vivo por Ti, casado com Keila, pai do Paulo, do João e do Tiago. Quero mais e a mulher fica em crise se cede para mim ou não. Mas eu quero mais filhos, no máximo uma menina, para tentar equilibrar as coisas. É muito homem para pouco metro quadrado. Mas dizem que mulher dá mais trabalho que homem, né? Que homem, não, mas eu preciso de uma menina. Então orem por mim para minha mulher dar o braço a torcer. Fiquei surpreendido, 2 ovelhas nossas aqui em São Paulo, final de semana. Queria apresentar o Emerson e a Valéria. Fiquem de pé para a gente ver sua beleza. Congregam com a gente, vieram para somar. E acredito que Deus tem muito a fazer através da vida deles. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. A gente vai rodar um pouco na Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E o que o Senhor colocou no meu coração a ser compartilhado é sobre uma distinção muito sutil entre pecado e iniquidade. Vamos ler? Gênesis 4, verso 17. Coabitou Caim... Não, desculpa. 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta,
e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Isaías, capítulo 58. Verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos nossa alma e tu não levas em conta. Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem em apenas um dia aflija sua alma, incline sua cabeça e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo. Porventura não é este que também repartas o teu pão com o faminto, recolhas em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem demora, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Lucas, capítulo 15, verso 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Até aqui por enquanto. Qual a conexão de todas essas leituras que nós fizemos? E o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite? Provar, biblicamente, que nós corremos mais perigos nos pecados, nas questões nobres e elevadas da vida. Nos aprisionamos, nós fomos doutrinados assim, a perceber somente o pecado exterior, o pecado que o corpo comete. Não necessariamente, quase ninguém entre nós tem a habilidade de detectar os pecados subjetivos, os pecados que não podem ser punidos. Por exemplo, se nós estamos fazendo algo nobre, não há motivo para nos investigarmos interiormente. Por exemplo, se nos tornamos pessoas santificadas, por que duvidar da própria santidade? Mas, por incrível que pareça, os piores pecados não estão embaixo, os piores pecados estão em cima. É o que a Bíblia chama de iniquidade. Aqui fica nítida a facilidade que Jesus Cristo tinha com os pecadores, porque geralmente o pecador peca de fora para dentro, mas o iníquo ele peca de dentro para fora. Ele tem um coração corrompido, mau, por mais que o seu comportamento seja religioso. Esse é o maior perigo que a gente possa correr, a conversão do comportamento sem necessariamente a conversão do coração.
Por isso, há muita esperança para o cara que se converte aos 49 do segundo tempo, sem necessariamente o cara que se converteu no primeiro minuto está com a salvação garantida. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Eu vou te pagar 1 denário, você começa a trabalhar 6 horas da manhã. E falou que ao meio-dia, às 3 horas e às 5 horas o Senhor contratou, dizendo, vem, eu vou pagar o que é justo. E no final do dia, ele começou a pagar 1 denário para todos os que começaram a trabalhar atrasados. E os caras que começaram às 6 horas da manhã julgavam receber algo diferente. E o Senhor foi lá e pagou 1 denário. E eles falaram, é a primeira manifestação da iniquidade, a meritocracia, a capacidade de fazer com que o Senhor se torne refém da nossa santificação moral. Eu fiz por onde? Eu não sou como os demais, eu dizimo dos centavos, eu não falto um culto. Quem é esse que rouba o meu lugar? E a graça de Deus escandaliza essas pessoas, porque Ele disse, o primeiro pode ser o último, e o último pode ser o primeiro. Nessa noite, muitos de nós vão ser treinados a enxergar santidade e pecado de uma outra maneira. Porque Davi não seria seu pastor hoje, porque você não ia congregar na igreja dele. Ele foi um homem mau. Ele não passa pelo crivo do legalismo. Ele foi um mau pai. Na família dele teve um incesto. Um filho dele estuprou a própria irmã. Ele foi omisso porque não confrontou o filho, só ficou sem falar com o filho durante 3 anos. Por causa disso, o outro irmão queria matar o irmão que estuprou a irmã. Ele foi um adúltero covarde que não mata, mas tem poder de matar. O próprio filho quis matá-lo para tomar o reino. Então é um cara esculhambado. Mas a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque bem provavelmente Davi nunca pecou com o seu coração. Ele pecava com o seu corpo, o seu instinto. Mas quando o Senhor o tocava, ele se convencia e se prostrava. Ele não era resistente, ele não era duro de coração, ele não era iníquo, ele só era um pecador. E por que Caim? Porque Caim é um mito da história. Foi o único ser humano a tretar com Deus. Aqueles óculosinhos que bota nos mitos, né? Deveria colocar em Caim. Por acaso sou eu babá do meu irmão, tutor do meu irmão? A primeira reação de um cara iníquo, ele desrespeitou Deus. Imagina, é o que eu sempre digo em Brasília, o cara sair de casa para ir para um culto adorar a Deus. Nesse intervalo, se recebe a notícia que o cara que foi para a igreja matou alguém, e esse alguém foi o próprio irmão. Como que uma oferta termina num homicídio? Como que o cara vai de uma oferta a um homicídio? O Novo Testamento diz, olha, nós devemos amar ardentemente uns aos outros, não como Caim, porque ele era do maligno. Mas o que é mais interessante, na nossa leitura em Gênesis, o Senhor disse a Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E o que é extraordinário nessa colocação do Senhor? O proceder bem não era a oferta, porque a oferta foi dada. Ou seja, o que Deus esperava de Caim não era o comportamento religioso, o comportamento correto, mas o coração correto. O procedimento que Deus esperava não era a oferta de Caim, era o coração de Caim. Porque Deus não recebe o que as mãos entregam. Antes de ter o coração.
Deus nunca recebe algo do homem pelas mãos em si. Deus recebe o coração antes de receber as mãos. Isaías denunciou que Deus abomina ajuntamento solene com iniquidade. Ele diz: por causa da iniquidade, quando vocês oram, eu viro o rosto, eu tapo os ouvidos. Então o Senhor nunca quis o que nós podemos fazer por Ele. Mas aquilo que somos nele, por causa dele e para Ele. Não sei se você já teve experiência com gente ruim na casa de Deus. Esse é o motivo. Iniquidade. E sabe onde está a iniquidade? Naqueles que combatem o pecado. Não é nem no pecador. Olha esse cenário evangélico atual. A luta da igreja pela moralidade, pela família. É uma guerra que trucida o pecador. É uma guerra que faz mal. Não é uma guerra travada pela misericórdia. É como se fosse a briga pelo motivo certo com o coração errado. Coração que deseja ofender o outro, diminuir o outro, oprimir o outro, envergonhar o outro. Porque a iniquidade, ela é um perigo. Porque, querido, enquanto nós estivermos pregando a palavra, defendendo Deus, a moralidade, a família, não perceberemos o que está acontecendo no nosso coração, porque nós estamos fazendo a coisa certa. E se nós estamos fazendo a coisa certa, para que investigar o nosso motivo? Mas Jesus Cristo provou, pelo que disse, pelo que fez, pelo que viveu, que o motivo sempre vai ser mais importante que a ação. Ao observar as ofertas, está escrito que homens entregavam muito. Mas ele disse que ninguém ofertou mais do que uma senhora que deu umas poucas moedas. Ou seja, sempre é qualitativo. O que Deus espera nunca é quantitativo, sempre é aquilo que se faz a partir do coração. E não aquilo que se faz a partir da aparência, do discurso, por mais que seja correto. O Senhor quer é outra coisa. Pregando essa semana, volta e meia eu choro com coisas simples assim, com Jesus no café da manhã. E esses tempos eu estava chorando, quando eu estava de manhã estudando. Tem umas 5 teologias sistemáticas de autores diferentes. Aí uma tem 1000 páginas, a outra tem 700, a outra tem 500. Aí você pega aquele negócio e você logo conclui: esse cara é o cara. Meu Deus, eu acho que nem se eu levasse a vida inteira para escrever uma teologia sistemática eu conseguiria. E talvez esses caras fizeram isso em menos de 1 ano. Mas o que me levou às lágrimas? Esse cara não vai receber mais do que a senhora lá da periferia de uma igreja pentecostal que não sabe ler. Ela, se você chegar e perguntar: a senhora sabe quem é João Calvino? É uma marca de biscoito, meu filho? Nunca vai saber. Mas quando pedir para ela, para fazer com que o inferno recue e o céu desça, ela sabe onde apertar o botão. Hoje a igreja, ela elege seus amados. Ela ama quem merece. Sempre foi assim.
ela ama quem pagou o preço. E Jesus ama a todos. E facilita ainda mais a vida de quem nem consegue pagar o preço. Você chegou 5 horas para trabalhar e o trabalho acaba às 6, Jesus Cristo diz que você vai receber o mesmo que o outro que começou a trabalhar desde sempre. E a gente precisa perceber essa maldade. Às vezes nós somos mais perversos que os homens maus, que os homens pecadores. Defendendo a verdade de Deus. Querido, Deus não precisa de defensores. O Evangelho não existe para Deus. Quem deu luz ao Evangelho não foi o pecado, para que a igreja odeie tanto o pecado e o pecador. Quem deu a luz ao Evangelho foi o amor de Deus. O que é o pecado? O pecado é o fator impeditivo. O pecado é o único poder que separa a criatura de ter comunhão com seu Criador. É por isso que Deus odeia o pecado com todo o seu ser, porque o pecado é o único poder existente que faz com que o Criador, em sua natureza perfeita, santa e gloriosa, não consiga ter comunhão com a sua criação. Mas o Evangelho não existe por causa do pecado. O Evangelho existe por causa do amor de Deus. Vamos denunciar o pecado? Não, vamos denunciar nossa falta de amor. Porque o pecado, ele sempre esteve aí. Quando o homem mais abominável da face da terra disser Jesus, porque parece que a gente esquece, né? Está escrito na palavra: todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Parece que passaram uma borracha na nossa mente. Parece que tudo aquilo que nós lemos sobre Jesus foi apagado do nosso coração, da nossa memória. Ele disse: todo aquele que clamar por mim será salvo. Então a luta não é para combater o pecador, a luta é para combater a nossa própria incapacidade em ser a continuação de Jesus no mundo. Porque quando o indivíduo vai a ele dizendo: eu matei a minha própria mãe, existe esperança. Eu matei meu próprio filho, existe esperança. Eu abortei, existe esperança. Eu. É como o pai do filho pródigo, cale-se. É do tipo assim, o indivíduo só peca porque se afastou do lar. E qual é o poder do Evangelho? Devolver o indivíduo ao lar. Uns pecaram mais intensamente que os outros, mas para Deus não importa o que foi feito, importa é que o filho precisa retornar ao lar para ser tudo aquilo que Deus diz que ele é. O testemunho, querido, não é aquilo que tu fez, o testemunho é aquilo que Deus fez. Porque o pecado não é uma questão de atitude, de prática, é uma questão de natureza. Nunca pecou com o corpo, nem por isso deixa de ser um pecador, tão mal quanto qualquer outro. Porque o Senhor disse que aquele que não ama seu irmão é um homicida, não precisa matar ninguém para estar pecando. 1 João 3, 14 ao 16, se não ama é um homicida, e nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Olha, aquele cara matou, literalmente, mas o Senhor disse: se você não ama, você também é um assassino. O pecado não é uma questão da prática, é uma questão da natureza. Pecado não é aquilo que você faz, pecado é aquilo que você é. Por isso que o Evangelho diz: é necessário nascer de novo, porque há uma reforma existencial, seu coração é refeito, sua existência é reconstruída. E nós estamos avaliando qual pecado é mais pesado, mais grave que o outro, para eleger quem nós deveríamos amar.
Quando o Senhor está dizendo, olha, o amor cristão é por qualquer um. Como Caim, quando o coração é iníquo, a gente não se alegra quando Deus também é do outro, porque a iniquidade deseja que Deus seja só seu. Olha a primeira reação do cara iníquo, quando foi confrontado. A Bíblia não está cheia de versículos que diz, olha, não se entristeça quando for repreendido por Deus, porque Deus corrige ao filho que ama. Provérbios diz isso, o autor de Hebreus diz isso. Glória a Deus quando a gente vai fazer algo para Ele e Ele diz, não vou aceitar, está errado, refaz. É maravilhoso, porque isso deixa a jornada mais atenciosa. Deus fala, não é de qualquer jeito, muda isso aí. É uma alegria ser corrigido por Deus. Mas o cara iníquo, quando é corrigido, é por isso, querido, que não existe analogia melhor do que pastor e ovelha. É a melhor. Deus é extraordinário. É a melhor analogia que Deus podia ter feito ao comparar o tratamento de um pastor literal de ovelhas com o tratamento que o Senhor tem pelos seus filhos. Desde Davi, né? O Senhor é meu pastor. Aí Jesus traz para o Novo Testamento. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ovelha, ela não tem capacidade visual. Ovelha não tem visão. Ovelha não é boa de olfato. Ovelha é boa de audição. Por isso que Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por exemplo, se você colocar no YouTube, pastor ovelhas, você vai achar extraordinário. Tem um bem bacana, que um cara estranho chega no rebanho e diz, vamos, ei! E um monte de ovelha lá, umas 50, elas nem se mexem, nem dá bola, nem levanta a cabeça. Agora o pastor delas, quando ele chega, todas levantam a cabeça e entram em formação, prontas para seguir o comando da voz dele e segui-lo. E o que é mais extraordinário? Por isso que Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. No final do dia, quando o pastor dá o comando às ovelhas para elas voltarem para o aprisco, o pastor, ele precisa ficar na porta. Por isso que Jesus Cristo diz que além de ser o pastor, ele é a porta do aprisco. Porque na porta do aprisco, ele vai pegar o cajado e verificar ovelha por ovelha. Já ouviu o ditado lobo em pele de ovelha? Quem já ouviu? Por quê? O lobo é um dos animais mais sagazes. Como a ovelha ela não é boa de percepção, ela só é boa de audição, ela não consegue sentir o lobo, ela não consegue enxergar o lobo. E um lobo pode ir, pegar uma ovelha desgarrada do rebanho, matá-la, devorá-la e preservar a pele. E ele se coloca debaixo da pele da ovelha e entra no meio do rebanho. E se o pastor no final do dia não pegar o cajado, bater na cabeça da ovelha e ele permitir que um lobo entre no aprisco, quando ele acordar na manhã seguinte, um abraço, o lobo vai ter destruído tudo. Então o pastor com o seu cajado verifica ovelha por ovelha. Pá, mé, pá. A repreensão, a exortação. Mas o lobo ele não finge a sua natureza. E
quando o pastor pega o cajado e mete na cabeça de um lobo, disfarçado na pele da ovelha, ele nunca vai fingir, ele não consegue ser exortado, ele não consegue ser repreendido, ele se mostra. E o pastor pode ir ali e matar o lobo e proteger o seu rebanho, como bem disse João Calvino há 500 anos atrás. O pastor ele tem duas vozes, com uma ele apacenta o rebanho, com a outra ele afugenta os lobos. É a primeira característica do iníquo. Ele não se alegra em Deus ser do outro, assim como ele não aguenta correção. Por mais que o comportamento se torne religioso, a natureza de alguém iníqua nunca vai ser religiosa. Ele não vai conseguir ter um coração religioso, no bom sentido da palavra. Ele é um fariseu, dominador de Deus, controlador de Deus, que decide a quem Deus ama, que decide a quem Deus condena, e ele nunca se alegra por ninguém. É o máximo que a gente pode conseguir. E por que Isaías 58? É sensacional, querido, porque mesmo fazendo a coisa certa, se tivermos o coração errado, nunca conseguiremos agradar ao Senhor, alcançar o Senhor, ser transformado pelo Senhor. Porque olha o que parte de Israel estava fazendo, jejuando. Mas assim como Caim, quando não há uma resposta, existe uma irritação. Nós jejuamos e tu não se importa? Mas é uma espiritualidade que não ofende a mente e não transforma o coração. É uma espiritualidade somente comportamental, litúrgica. Não é uma espiritualidade do coração, humilde, humilhada na presença do Senhor. E o Senhor responde: olha, vocês estão jejuando, mas as contendas e as rixas continuam. Vocês estão jejuando apenas um dia da sua vida. Isso é jejum aceitável ao Senhor? Vocês continuam ferindo o seu próximo com um punho iníquo. E a partir do 6 ele pergunta: não é esse o jejum que eu escolhi? Soltar a ligadura da impiedade, desfazer a atadura da servidão, deixar livre o oprimido, despedaçar todo o jugo, repartir o pão com o faminto, recolher em casa o pobre, cobrir o nu, não se esconder do semelhante. Aí alguém aqui pode dizer: beleza, agora jejum é amar o outro, servir o próximo. Não, também é algo errado, porque a prática cristã não é algo comportamental. A prática cristã, assim como a adoração, é uma reação à intimidade com Ele. É outra forma de se esconder, de esconder o coração não transformado. Trabalhar para Deus é uma outra forma de iniquidade. Por isso tem disputa de ministério, igreja que rivaliza com a outra, ministério que rivaliza com o outro. Porque é um monte de trabalhador que não é adorador. Porque quando os discípulos dizem: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, o Senhor não disse: vá trabalhar. O Senhor disse: rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, mesmo a seara sendo grande, os trabalhadores sendo poucos, o Senhor é soberano, tanto no domínio da seara, como no domínio de quem envia a seara. Ou seja, o que eu entendo? Se Jesus manda eu orar, é porque
A adoração é uma questão necessária antes do ofício, da vocação. Em outras palavras, o que eu entendo que Jesus está dizendo é, antes de Deus enviar alguém, Deus encontra em si mesmo esse alguém. Porque o serviço cristão não é um favor que Deus pede. Eu vos envio. Como disse Bonhoeffer, não é um autoenvio. Não é um autoenvio. Ninguém decide trabalhar para Deus. Quem decide trabalhar para Deus se cansa, se frustra, se decepciona e decepciona. Quem envia é o Senhor, num tempo específico, para um lugar específico. Nosso ofício é adoração. É a primeira pergunta do catecismo presbiteriano de Westminster. Qual é a finalidade inicial e final do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que o homem é criado. O homem não é feito para trabalhar para Deus. O homem é feito para adorar a Deus. E o que é o trabalho? Uma consequência da adoração. Voltando, o Senhor não está dizendo que o jejum é o próximo. O Senhor está dizendo que a consequência do jejum é a reforma do coração. Por isso, passamos a adquirir a visão que o Senhor tem sobre as coisas e sobre o outro. Então, a consequência primária do jejum é eu aprender a amar o que Ele ama. Então, se eu amo o que Ele ama, eu assumo a agenda dEle na minha vida. Então, Ele não está dizendo que amar o pobre é jejum. Mas nós precisamos entender que a consequência de um verdadeiro jejum é eu conseguir amar o pobre. Por quê? No jejum, meu coração é humilhado. O que é o jejum? Querido, temos que refazer tudo. Ninguém jejua chocolate, ninguém jejua Coca-Cola, nem internet. Por quê? Você está dizendo que isso te escraviza e depois de jejum você vai voltar a ser escravo. Isso não é essencial a você. O que é jejum? Jejum é negar a sua natureza adâmica, o que a sustenta. E o que sustenta a tua carne? As refeições essenciais da vida. Isso é mudança de hábito, deixar a internet, chocolate. Chocolate destrói o teu corpo, assim como a Coca-Cola. Então, não é bem por aí. Por exemplo, o que é jejum? O que vai te deixar extremamente irritado? O que te deixa extremamente irritado? Negar a sua matéria, o que a sustenta. Então, chocolate não sustenta a matéria de ninguém. Richard Foster, no Celebração de Disciplina, refuta esse argumento do tipo, eu não consigo jejuar porque eu fico bastante irritado. Ele diz, não é o jejum que te deixa irritado, o jejum revela que você é irritado. E é exatamente isso a função do jejum. O jejum não é para Deus dar carro, dar casamento e Deus dar respostas. O jejum é para que Adão morra. O jejum é para que a velha natureza seja humilhada, diminuída, a ponto de que a nova natureza ganhe o controle da nossa jornada. 1 Coríntios capítulo 15, em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Então, o que é o jejum? O jejum é o poder que faz com que o primeiro Adão retroceda em nosso ser e faça com que o segundo Adão domine o nosso ser. Porque é a nossa carnalidade que impede o domínio do segundo Adão.
Quanto mais o jejum revelar quem eu sou, mais eu preciso jejuar para lutar contra aquilo que sou. E quando eu jejuar o verdadeiro jejum, essas características me acompanharão. O outro não será mais invisível a mim. Eu conseguirei enxergar o que Deus enxerga. Eu conseguirei amar o que Deus ama. Eu conseguirei fazer o que Deus faz. Aquilo que nós achávamos impossível, não sendo mais. Porque nossa natureza está progressivamente sendo transformada à imagem de Deus novamente. Então a consequência do verdadeiro jejum faria com que nós fôssemos pessoas que lutariam contra a iniquidade, lutariam contra a servidão, deixaria livre os oprimidos, despedaçaria todo jugo, repartiria o nosso pão com o faminto, cuidássemos dos órfãos, vestíssemos o nu. E não sei se você vai concordar comigo, mas, querido, existe tanto pecado em nossa santidade, tanto. Existe mais pecado na nossa santidade do que no nosso próprio pecado. Você há de concordar comigo, você estava aqui, pobre de marredeci, pecador, carente, querendo ser amado, dizendo, ai meu Deus, será que as pessoas vão me amar se eu falar o que eu sou, se eu falar o que eu faço? Mas um belo dia você decide melhorar. E você melhora não pela força do Senhor, mas na força do seu braço. Há de convir comigo que você, quando dá um passo acima, você não olha o mundo de baixo para cima, você olha o mundo de cima para baixo. O pouquinho que você melhora, o pouquinho que você conhece de Bíblia, o pouquinho que você deixou de fazer alguma coisa, você já se sente melhor, negativamente falando. Porque na equação de Cristo, quanto mais se sente melhor, se sente servo. Sofre-se da síndrome do diminutivo, considerando o outro superior a si mesmo, devendo o amor a todos. Quanto mais alguém é santo, na definição de Jesus, mais ele se sentiria pequeno e devedor. Mas sem ele não é isso que acontece? Melhores, não iguais ao outro. Olha aquela pessoa, o que é que ele está fazendo? E era justamente o que você estava fazendo há um mês atrás. Isso é iniquidade. Os piores do pecado. Os da alma, os da nobreza. Imagina, existe pecado no nosso conhecimento bíblico. Existe pecado na nossa teologia. Existe pecado na nossa santificação. Existe pecado no nosso ministério. E esses, para o diabo, são melhores. Por quê? Eles não são vistos como pecado. Ele quer te pegar aqui embaixo. Se ele conseguir te pegar com os pecados comuns e capitais, os pecados que podem ser punidos, os pecados que o corpo comete, ele vai gostar muito. Mas se você conseguir se safar desses e der um upgrade, se tornar um ministro do Evangelho, ele vai adorar pegar você aqui, em cima. Os pecados do eu falo mesmo, eu falo a verdade, eu combato o erro, eu sou um reformador, não está escrito.
Então nós corremos um risco maior quando estamos melhores do que quando estávamos piores. Não dizendo que ser ou estar pior é a solução. A solução é entender que aquilo que Jesus Cristo disse é a verdade. Sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso ter medo de mim. Eu preciso ter medo da minha espiritualidade. Eu preciso ter medo da minha santidade. Porque a pergunta é, ela é benéfica ao outro? O meu conhecimento de Deus é benéfico ao outro? Deus conhece, o outro conhece a Deus através de mim? Porque, querido, na minha concepção, santidade nada mais é que o endereço de Deus entre os homens. Então, se você é santo, de verdade, Deus adoraria colocar uma placa no seu pescoço dizendo, morada de Deus. E pedir para que outros homens fossem até você, para receber cura, bálsamo, refrigério. Se Deus não pode usar a tua santidade para santificar outros, que santidade é essa que se alegra de excluir o outro da casa de Deus? Quando a santidade é o contrário. Jesus Cristo não disse que santidade era fuga. Jesus Cristo disse que santidade era aproximação. Ele é Deus santo. E Ele não fugiu dos homens, pelo contrário, Ele se tornou um. Então Cristo prova que santidade não é fugir do mundo, é imergir no mundo. Eu fico em crise quando pastores proíbem e dominam a vida do seu rebanho, dizendo que eles não podem faltar um culto para o aniversário de família, de pai e de mãe. Eu não vejo lógica em fazer com que os membros de uma igreja percam o que Jesus veio salvar. Jesus usa você para salvar a família do outro, enquanto Ele mesmo destrói a sua. Porque é lá que se precisa de sal e de luz. Porque o sal no saleiro perderá a validade. Aqui é o saleiro. Se o sal ficar apenas aqui, vai perder a validade. Mas eles bebem, eles fumam. Não era o que tu estava fazendo e Jesus Cristo, santificado, foi lá te resgatar? Mas sabe o que é mais triste? Talvez o nosso maior medo é que a nossa ida ao mundo comprove que nós o amamos mais do que amamos a Deus ainda. Porque enquanto o ambiente que nós frequentarmos nos fizer, é uma comprovação nítida de que Cristo não nos fez. Então eu não quero ir lá ser luz, porque eu tenho medo de ficar. Porque o que está lá ainda para mim é mais atraente do que Deus. Eu sei que eu não amo a Deus mais do que eu amo o que perecerá. O mundo não está querendo a igreja mais, querido, por coisas semelhantes a essa. A igreja é uma conversão de comportamento social, sem necessariamente ser uma conversão do coração. Por isso ela está inexistente na sociedade na segunda-feira.
Nós hoje estamos gritando contra o mundo, dizendo qual é o padrão de Deus para tudo. Isso é certo. Mas a primeira pergunta a se fazer é: o nosso estilo de vida comprova o nosso discurso? Porque nós estamos combatendo o pecado do mundo com a nossa iniquidade. Não vai ter fruto, não vai ter resultado. Nós estamos combatendo o pecado com um coração iníquo. Meu irmão, Jesus Cristo combatia o pecado sorrindo. Jesus Cristo curava uma rebelião com um abraço. Jesus Cristo repudiava um pecado quando sentava e perguntava: qual o seu nome? E aquele sorrisão aterrorizante apaziguava a alma, assim como afugentava todos os seus pecados. Ele dava um beijo e dizia: vai e não peques mais. Mas o coração já estava... Querido, o que a iniquidade quer? A nossa iniquidade como povo de Deus, como evangélicos, quer converter aquilo que o amor não convenceu. Nós queremos doutrinar o que o amor não converteu. Mas no dia que o amor converter, o coração se entrega à doutrina. É por isso que você está aqui. Você foi amado e o amor de Cristo constrangeu o seu coração para que você se entregasse à doutrina. Mas nós queremos fazer o contrário. Nós queremos que a doutrina domine aquilo que o amor não alcançou. Olha, você vai para o inferno. Aí o cara pode responder: eu já estou. Dizer que o mundo está errado não resolve a problemática. Dizer que o mundo vai para o inferno não resolve. Dizer que é abominação não resolve. Resolve o nosso problema. Qual é o nosso problema? Eu não quero conviver com o problema. Mas quando o amor de Cristo vier, for relevante na nossa vida, sem dúvida alguma, os corações se entregarão ao discipulado de Cristo. Mas o problema é que nós continuamos a perpetuar o que os fariseus fizeram. Olha o que é interessante. Eu não sei se você percebeu que a parábola do filho pródigo não é sobre o filho pródigo. Quando a gente ouve, né? Não seja o filho pródigo, ingrato, foi embora, se afastou de Deus, quis comer a comida de porco, fez isso, fez aquilo. Não. A parábola não é sobre o filho que foi. A parábola é sobre o filho que ficou. Jesus estava falando sobre a dureza do coração. Jesus Cristo não estava falando sobre o pecador que foi, sobre a ingratidão do filho que foi. Jesus Cristo estava falando sobre a dureza do coração do filho que ficou. Porque olha só, todas as parábolas estão em sequência. Quais? Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Uma sequência. Jab, 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 direita. Jab, 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 direita. Já treinou Muay Thai ou boxe? Foi isso que Jesus Cristo fez. Jab, jab, pou. Para ver se abria o entendimento. E onde tudo começou? Porque Cristo começou a falar dessas parábolas. E essas parábolas vieram para falar que o Evangelho não é para Deus, o Evangelho é para o homem. Qual é a glória de Deus mediante o Evangelho? A alegria do retorno do Filho. Porque Deus não está ofendido. Se o Evangelho é somente para a glória de Deus, eu tenho que concluir que Deus está ofendido e querendo provar algo a alguém.
Vou mostrar que sou eu que mando, vou mostrar que o poder é meu. Não. O evangelho só existe porque Deus amou. O evangelho não existe porque Deus está ofendido. Porque se ofendido ele estivesse, ele não estaria redimindo, ele estaria destruindo. E teria destruído assim que Adão pecou. Deus amou o mundo de tal maneira. 3,16. 3,17 eu não vim julgar o mundo. Quando os discípulos oraram para cair fogo do céu, assim como Elias fez, ele disse: você não sabe de que espírito você procede, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E Cristo foi tão ousado dizendo: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ele estabeleceu até um paralelo entre a lei e a graça, dizendo: com Moisés foi um assunto, comigo é outro. Ele veio trazer a lei, eu vim trazer a graça e a verdade. Ou seja, houve um upgrade. A questão é outra. E como tudo começa? No texto que nós lemos em Lucas 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, murmuravam os fariseus. Aí Jesus Cristo dá início às parábolas, para falar do que se trata o evangelho. Quem eram os publicanos? Os caras da Receita Federal da época. E não havia nenhum publicano que não fosse corrupto. Todo publicano era corrupto e odiado pelo povo. Zaqueu, por isso o escândalo: desce daí, eu quero jantar na tua casa. Por isso, quando eles vão para João Batista, a ordem de João Batista, mediante o arrependimento deles, era que eles não extorquissem mais, que eles fossem justos. Então, publicanos e pecadores murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Do que se trata a parábola do filho pródigo? O judeu, o filho que fica, o filho bom, o filho que tem o comportamento religiosamente correto. Quem é o filho que foi? O gentil, o não aliançado, as nações, eu e você. Ou seja, o trabalhador que chegou na última hora. O filho que pegou a herança e foi se divertir, porque o judeu estava ali, a trancos e barrancos. Os fariseus, antes de tudo, foram um grupo, uma seita remanescente para manter Israel na linha. Mas também eles cometeram um erro. Que erro? O excesso. Transformando simplicidade em rito. Objetividade em complexidade. O mandamento de lavar as mãos era só para lavar as mãos, eles transformaram num ritual. Ao ponto de confrontar o próprio Deus, dizendo: vocês vão comer sem lavar as mãos? E ele diz: isso não tem problema não, porque o que entra vai ser evacuado. Agora o que sai é o seu problema. O que sai do seu coração, o que sai do seu interior é o seu problema. E olha os motivos pelos quais o evangelho existe. Qual dentre vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa todas no deserto e vai encontrá-la? Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdeu uma, não acende uma lâmpada, varre a casa, mexe nos móveis diligentemente para encontrar essa única dracma? Aí ele vai falar sobre o filho pródigo. Mas a surpresa é a iniquidade do filho que fica, mediante a alegria do retorno do filho que foi. Por que a ofensa? Porque existe um mérito, um preço que foi pago. Não necessariamente pela intimidade, por isso que digo, a nossa vocação primária não é o trabalho, porque olha o que o trabalho cegamente fez com o filho mais velho. Construiu nele a incapacidade de empatia,
de amar. Nunca pequei, sempre fui correto. E o que tem a ver o trabalho dele, a fidelidade dele com a alegria do retorno do próprio irmão? Então que a gente faça uma autoanálise hoje nessa noite. Será que não somos o filho que ficou? Por isso que a gente não se alegra com a possibilidade da salvação de qualquer um? De quem não é bom, de quem não merece, de quem não pagou o preço, de quem acabou de pecar. Reflete. Será que a tua santidade não faz mal? Segrega, separa, humilha. Tem gente que briga pelo direito do outro em ceiar, quando deveria brigar contra si mesmo, né? E o que eu gostaria que nós aprendêssemos nessa noite é que a nossa santidade pessoal precisa se transformar num viabilizador da vida do outro. Porque não estamos aqui por nós. Eu não estou aqui por mim. Você não está aqui por você. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Deus não veio salvar você, Deus veio salvar um povo. Deus não veio me salvar, Deus veio salvar um povo. Então a minha santidade, ela precisa ser inclusiva. A minha espiritualidade precisa ser inclusiva. O meu conhecimento de Deus precisa ser inclusivo. Eu preciso receber o beijo de Judas e chamá-lo de amigo, porque por desenvolver a mesma capacidade do Senhor, eu sempre estarei aqui por causa do outro, e o outro não terá desculpa em mim para ser quem ele é, porque eu sempre estarei disposto até o fim para que o outro seja tudo aquilo que ele precisa ser. Jesus, por exemplo, negar um homossexual na igreja, negar um homossexual no serviço da casa de Deus, é a mesma coisa que censurar Jesus Cristo de ter chamado Judas para ser tesoureiro, e a Bíblia diz que era tesoureiro e ainda ladrão. É a mesma coisa que censurar Jesus de chamar Judas para ser apóstolo. É a mesma coisa que censurar o Senhor Jesus para chamar Pedro para ser apóstolo, sendo o cara que iria negá-lo. O que Jesus está querendo dizer para nós com isso tudo? Cara, eu quero que vocês, mesmo a tranco e barranco, consigam chegar até o fim. Mas nós somos aquele que vai entulhando o caminho do outro para que o outro não consiga chegar. Três dias depois que Pedro cometeu o pior pecado da vida dele, ele foi ordenado pastor. Não sei se é escandalizante. Não tem como andar com Jesus e se ofender se a nossa mente é diferente da dele. Sua santidade é um facilitador da vida do outro? Você é alguém que vai sorrir por causa do outro, é alguém que vai murmurar por causa do outro?
talvez hoje todos nós nos identifiquemos mais com o filho que fica. Porque em grande medida temos esse egoísmo no nosso coração. Por isso, sai daqui hoje sem avaliar mais, de uma forma excessiva, os pecados exteriores. Avalia de uma forma excessiva os pecados interiores. Porque é esses que te afastam de Deus. Os do corpo, Jesus Cristo já morreu por eles na cruz. E isso não é estímulo para que você o pratique. Agora, quem te convence do teu homem interior? Se eu te virar do avesso nesse exato momento, será que eu não vou ter um escândalo? Se eu ver quem você é por dentro. Sempre falo em Brasília, se nos virarmos do avesso, nem família teríamos mais, porque todo mundo iria se assombrar com aquilo que somos interiormente. E é com essa pessoa que nós temos que brigar todos os dias. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, no momento que disse isso, talvez ele era o homem mais santo de toda a terra. Mas qual é o problema? O outro avalia o meu comportamento, o meu exterior. Eu estou avaliando o meu interior. Eu estou conseguindo, mas ainda não sou quem eu deveria ser. Miserável homem que sou. Eu tenho uma certeza. Jesus Cristo se manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. E naquele exato momento, sem sombra de dúvida, era o homem mais santo de toda a terra. Mas isso que é o mais maravilhoso, o homem mais santo é o homem mais temeroso consigo mesmo. Porque ele sabe que ele é um perigo para si, para o outro, para Deus. Querido, você não está aqui para que, como fariseu, fique nas portas da eternidade avaliando quem entra. Você está aqui para lavar os pés daqueles que possam entrar. Seja quem for. Vamos ficar de pé. E eu gostaria que nós orássemos em arrependimento mesmo. E com um exercício de fé. Qual é o exercício de fé? Nunca mais você vem para a igreja por causa de você. A partir de hoje você vai decidir vir para a igreja por causa do outro. Porque a tua santidade vai possibilitar a vida do outro. As tuas finanças, os teus bens, o teu conhecimento bíblico, a tua teologia vai ser compartilhada com aquele que precisa. Tudo aquilo que você recebe da parte de Deus tem por intenção divina alcançar a vida de alguém. Então você precisa se arrepender da oração que você fez até aqui. E por causa dessa oração você está pecando contra o Evangelho. Que oração é essa? Deus meu que estás nos céus. Esse é o meu pecado. Esse é o teu pecado. Quando você cantar essa música linda, com uma história extraordinária por trás, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E se a gente não perceber, isso só reforça que o Deus é meu e não do outro. Mesmo você cantando que Deus te ama, entenda que Deus te ama para poder amar alguém através de você. Se arrependa do Deus seu e assuma o Deus que é nosso. Se arrependa do Pai seu e se relacione com um Pai que é meu também. Curva sua cabeça.
Pai, nós te agradecemos e te louvamos, e diante da tua palavra nos arrependemos verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que muitas das crises que nós estamos enfrentando como igreja é porque nós crescemos numa fé individualizada, nós congregamos por nós queremos mais do Senhor por nossa causa, nós queremos ser os abençoados, sem necessariamente desejarmos ser os abençoadores. Nós queremos para nós mais poder, mais provisão, mais dons, mais visibilidade, mais unção, mais entendimento, mais revelação, sem necessariamente desejar essas coisas por causa de alguém, desejar essas coisas por causa do próximo, desejar essas coisas por causa daqueles que precisam, Pai. Então que hoje seja uma noite de alinhamento sobre as nossas vidas, Pai. Uma noite de arrependimento. Nós queremos o Senhor sim, nós queremos mais do Senhor sim, provisão, unção, recursos, Senhor, emocionais, materiais, espirituais, ferramentas, armas de trabalho, Senhor, para que o Senhor consiga amar o outro, amar o próximo, incluir aqueles que precisam ser incluídos na tua casa, Pai. Não queremos ter um coração duro e iníquo. Senhor, nós denunciamos os nossos pecados ocultos, os nossos pecados secretos, os nossos pecados que não podem ser combatidos, porque são interiores, são subjetivos, são internos, Pai. E nós os denunciamos hoje porque nós sabemos que interiormente não somos aquilo que deveríamos ser, que muitas das vezes nós criamos máscaras sociais para agradar o nosso próprio ego, mas hoje nós denunciamos a nós mesmos diante do Senhor, nós expomos o nosso homem interior diante de Ti, clamamos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, a gerar em nós uma mudança, a gerar em nós uma reforma interior. Nós queremos um estilo de vida semelhante ao Teu, nós queremos amar o que o Senhor ama, nós queremos enxergar aquilo que o Senhor enxerga, nós queremos estar contigo, reconciliando contigo o mundo, Pai. Não queremos um evangelho que é nosso, não queremos somente um evangelho para nós, não queremos um Deus exclusivo, nós queremos um Deus para todos. Nós queremos nos alegrar, Senhor, com aqueles que chegam por último e se tornam primeiro, porque nós somos aqueles que servem, nós somos aqueles que consideram o outro superior, nós somos aqueles que assumimos o amor como débito a qualquer que precise, Senhor, desse amor. Nos prostramos diante de Ti nessa noite em arrependimento, clamamos pela Tua palavra, clamamos ao Senhor que nos confronte, que nos incomode, Senhor, porque talvez aquilo que o homem elogia em nós é o nosso maior problema diante de Ti, porque é o nosso ego, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa altivez, e não queremos isso em nós. Nós sabemos que quando vamos dormir, colocar a nossa cabeça no travesseiro, é isso que nos perturba diante do Senhor. Não necessariamente aquilo que o homem elogia é uma qualidade diante de Ti, pelo contrário, é um defeito, é algo que precisa ser transformado, é um pecado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não queremos ser honrados pelos homens, queremos ser honrados por Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que não sejamos o filho pródigo, mas também que não sejamos o filho mais velho. Queremos ser filhos que amam o que o Senhor ama, que se alegram com aquilo que o Senhor se alegra. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais, eu me rendo
conhecer-te mais. Oh, eu me rendo, meu Jesus, eu me rendo pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te, pra conhecer-te mais. Sim, Jesus. Vamos, igreja. Esse é o nosso tempo com Ele. Nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos, Jesus. Pra conhecer. Nós te adoramos, Senhor. O grande problema da nossa nação não é somente a teologia da prosperidade, é a falta de um coração quebrantado e contrito. E Senhor, nessa noite nós oramos, assim como o Anderson orou, oramos para que o Senhor quebrante o nosso coração. Oramos para que nós tenhamos um coração quebrantado e contrito diante da Tua presença. Dai-nos um coração puro e um espírito reto. Senhor, dai-nos um coração puro e renova em nós um espírito reto. Que nós não percamos, os olhos voltados para a Tua eternidade, Senhor.
Que o Senhor gere em nossos corações um coração quebrantado. Quebranta o nosso coração, Senhor. Essa é a oração do teu povo. Aprofunde essa palavra em nosso coração, Senhor. Assim como diz em Colossenses 2:6, da mesma forma que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, ande nele. Nós não queremos viver somente como pessoas que receberam e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. A resposta que nós precisamos dar ao mundo é quando nós começarmos a andar em nosso Senhor Jesus. Então nesta noite, Senhor, levante uma geração que não somente recebe a Ti como Senhor e Salvador, mas uma geração que ande nos Teus caminhos, uma geração que obedece aos Teus mandamentos de amar ao próximo como a nós mesmos. Que a maior marca do seu discípulo, dos Teus discípulos, do Teu povo, é amar ao próximo como a nós mesmos. Amar como o Senhor nos amou. Este é o maior mandamento da Tua igreja, de amar como o Senhor nos amou. Não nos deixe perder essa visão, Senhor. A nossa oração é para que nós não percamos o brilho desta Tua visão em nós, deste Teu amor em nós. Oramos para que o Senhor derrame mais desse Teu Espírito sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. E nesta noite, como foi ministrado aqui, não era o filho pródigo, não era somente o filho pródigo que tinha que voltar para a casa do pai, mas aquele que estava na casa do pai e não desfrutava do amor do pai. E por isso que ele não se alegrou na volta daquele que estava perdido, foi encontrado e reviveu. E nesta noite nós oramos para aqueles que estão na casa do pai, mas não desfrutam do amor do pai, não vivem o amor do pai, que eles possam dar um salto de fé, que eles possam amar sem esperar ser amado, que eles possam abraçar sem esperar ser abraçado. Nesta noite, Senhor, oramos para que essas pessoas sejam despertadas a desfrutar do amor do Pai, voltar a se alegrar com aquele que estava perdido e foi encontrado e reviveu. Nós queremos orar por vocês nessa noite. Se você sentiu que essa palavra falou o seu coração, eu vou chamar aqui as pessoas que servem na cultura do reino com camisetas pretas, que se posicionasse aqui na frente. Nós queremos orar por você. Por favor, o pessoal da cultura do reino que tem a camiseta preta, venha aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Nós estamos aqui para servir vocês. Todas essas pessoas são pessoas acompanhadas por mim. E nós temos uma seriedade muito grande quando nós oramos por uma pessoa. Nós sabemos da importância que tem quando nós ministramos uma pessoa. Deus ministrou muito em nossos corações nesta noite. Mas eu quero te encorajar a sair do teu lugar para vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. E os demais ficam em espírito de oração pelas pessoas que estão aqui à frente. Aqueles que não conseguem desfrutar do amor do Pai, tem uma dificuldade muito grande de um relacionamento de Deus, não somente com Deus, mas como um pai. Você que está na igreja há muitos e muitos anos, não tem se alegrado na casa do Pai, não tem se alegrado. Não tem tido paz. Você que está ferido por palavras que foram
despejadas de cima de púlpitos, que feriram o seu coração, feriram a visão que o Senhor havia te dado, desde o dia em que você recebeu o Senhor Jesus. A transformação que nós queremos ver em nossa cidade, em nossa nação, em nossas igrejas, precisa começar na casa. O altar precisa ser limpo. Como diz o último versículo de Efésios, para que nós andemos na graça do nosso Senhor Jesus, com um amor incorruptível. Jesus, Ele é incorruptível. Deus Pai teve apenas um filho sem corrupção, chamado Jesus. Mas todos os seus filhos são tentados. Quanto mais querido, mais amado nós somos pelo Pai, quanto mais nós amamos, nós somos amados, e maiores serão as tentações deste mundo. E nós oramos nessa noite, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha alinhar o seu coração, venha alinhar a sua mente com os propósitos do Pai. O apóstolo Paulo nos diz que virão tempos difíceis, que muitos não suportarão a sã doutrina. E o próprio Senhor Jesus havia dito que o amor de muitos se esfriarão. Mas nós cremos que há um Espírito que nos fortalece, que é derramado sobre a igreja do Senhor Jesus, preparando a sua noiva para o grande casamento com o seu noivo. Espírito Santo de Deus, toque esses corações, Senhor. Toque esses corações sedentos pela Tua presença.
Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Agradeça a Ele por esta noite. Nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, te engrandecemos nessa noite. Obrigado, Pai, pelas palavras. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento. Obrigado por edificar a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Continue conosco. Continue conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e oro por esses Teus filhos que estão reunidos nessa noite. E oro para que a graça de Jesus, que nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus. Através da graça do nosso Senhor Jesus, nós possamos desfrutar do amor do Pai. E por nós desfrutarmos do amor do Pai, nós temos relacionamento com o Teu Espírito. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios, que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua graça, pelo amor, por nos apontar e nos mostrar o amor do Pai. E hoje nós temos comunhão contigo, porque o Teu Espírito nos une com o Pai, com o Filho. Obrigado, Senhor, que nós possamos levar para as nossas casas, para as nossas igrejas, para as nossas cidades, aquilo que o Senhor tem liberado nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, continue conosco, Pai. Tu és bem-vindo. Cumprimente o seu irmão aí que está do teu lado. Dá paz para ele.